CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje fala sobre diversidade e inclusão nas empresas, um indicador que diz respeito ao pilar social da Agenda ESG. Eu converso com Renato Meirelles, ele é presidente do Instituto Locomotiva e fundador do Data Favela e da Iodiversidade. Renato, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Rô, que prazer e que privilégio estar aqui conversando contigo nesse programa que discute os temas que realmente interessam aí para a agenda do século, né? Acho que não tem nada mais contemporâneo do que a discussão sobre o ESG. Para mim é um privilégio estar aqui contigo. Prazer é o nosso. Eu queria começar a nossa conversa repercutindo o tema da diversidade e inclusão, que ganhou muita importância mundo afora, sobretudo no setor privado, e aqui no Brasil ainda mais em razão da nossa grande desigualdade social, né, que realmente é escandalosa. Aí eu queria te perguntar, o que motiva hoje os empresários brasileiros a incluir os grupos minorizados nas empresas? Esses empresários estão, de fato, comovidos com a questão da injustiça social ou eles estão apenas visando os benefícios de ter um time mais diverso na companhia? Olha, Rô, tem um pouco de tudo, né? Eu costumo dizer que nós estamos no gerúndio. Então, as empresas vamos estar fazendo trabalhos de diversidade. Obviamente que eu tô fazendo uma brincadeira aqui. A gente encontra empresários claramente comprometidos com essa agenda. É uma agenda que começou no Brasil, mesmo sendo um país majoritariamente negro, pelas empresas multinacionais. Os programas de diversidade no exterior começaram antes do que aqui no Brasil. Foram trazidos pelas empresas multinacionais. Com o tempo, isso foi crescendo. Foi crescendo, entrando em grandes empresas nacionais e entrando também na agenda dos CFOs e da área de relação com os investidores. Daí, quando começa a mexer com grana, a situação aí fica mais fácil de ser movimentada. Então, nós temos empresários que acreditam na causa, existem empresários que suportam a causa e os empresários que negam a causa. Suportam no sentido de dar suporte, né? De dar apoio, né? Suporta no sentido de dar apoio, mas também no sentido da inevitabilidade, tá? Então, no duplo sentido do suporte. O suporte de suportar e o suporte de vou ter que engolir essa pauta. Não tem muito jeito, porque os acionistas estão exigindo isso, a sociedade, os consumidores estão exigindo isso. E existem os negacionistas do tema da diversidade. Esses negacionistas são os que não concordam com a pauta, mas tem negacionistas também que tem medo de falar sobre o tema e sofrer algum tipo de lacração, vamos dizer assim, né? Então são os negacionistas medrosos e os negacionistas que não acreditam nessa pauta. Felizmente, eles são um grupo cada vez menor do empresariado brasileiro. Bem, você disse que a agenda de diversidade e inclusão no Brasil começou por meio das empresas multinacionais. E aí você chega num ponto que é o seguinte, muita gente se queixa que essas empresas trouxeram manuais americanos e europeus que no fim do dia não se adaptam, não se adequam à realidade aqui do nosso Brasil. Faz sentido? Faz todo sentido, realmente não se adequam. Então elas deram esse estímulo, mas não tem uma solução de fora que vai se enquadrar numa realidade brasileira que do ponto de vista histórico é muito diferente, né? Então essas empresas trouxeram essa agenda, mas a sua forma de trabalhar não funciona automaticamente aqui no Brasil. E tem algumas coisas importantes para serem entendidas do porquê que não funciona. Não funciona porque, do ponto de vista histórico, o Brasil tem, de fato, uma das populações mais plurais do mundo.
tem um tipo, por exemplo, de racismo diferente de outras nações, né? É um modelo de racismo que existe no nosso país, que utiliza do humor, que tenta falar que não existe racismo, quando na prática os números comprovam claramente que o racismo está muito presente na sociedade brasileira. E também o Brasil tem uma história de luta antirracista muito próprio, né? Isso não veio de mão beijada pelas empresas multinacionais. Existe uma luta aí de dezenas de anos dos movimentos sociais no Brasil de brigar por igualdade de oportunidades, por igualdade de gênero, que teve, sim, um impulsionamento com essa agenda das empresas multinacionais que vieram aqui no Brasil desenvolver essa pauta. Talvez porque o imaginário coletivo ainda esteja encharcado pela visão do Gilberto Freire, que pregava o mito da democracia racial, em razão dessa miscigenação, dessa mistura que houve, né, assim, nos primórdios. E aí a gente passou a encarar o racismo sob a ótica individual e não como esse sistema que foi engendrado para perpetuar a opressão contra o povo negro. A Ludmila, a nossa grande Djamila Ribeiro, hoje, ela fala exatamente sobre isso, né? Dessa necessidade de a gente adotar uma política antirracista. Mas aí é um assunto para a gente também destrinchar um pouco mais adiante. O que eu queria agora centrar com você é sobre essa questão do estágio das empresas brasileiras com relação ao pilar de diversidade e inclusão. A gente já chegou no nível de amadurecimento? Estamos longe do nível de amadurecimento e talvez o maior número que comprova isso é um número da diferença de salários entre homens e mulheres, brancos e negros, com a mesma escolaridade. A Iodiversidade fez um olhar a partir dos dados do IBGE que, isolando todas as outras variáveis, isolando as variáveis de idade, de região, deixando só a variável de gênero e a variedade racial como parâmetro, e isolando assim, o nível de escolaridade, mostram desigualdades que só são explicadas pelo preconceito, pelo machismo e pelo racismo. Vou dar os números aqui para os ouvintes da CBN. Hoje, quando você pega um homem branco com nível superior, ou seja, com a faculdade completa, né, dos homens brancos acima de 25 anos, só 25% tem a faculdade completa. E a renda média desses trabalhadores é de quase R$8.000, é de R$7.969. Isso é o que, na média, ganha um homem branco com nível superior. Se a gente pega um homem negro com nível superior, esse salário médio cai para R$5.662, ou seja, 29% menor. Sem contar que, enquanto os homens brancos com nível superior são 25% dos homens brancos acima de 25 anos que têm nível superior, os negros, esse número cai para 10% da sociedade. Quando eu vou olhar para uma mulher negra, a renda média de uma mulher negra com nível superior é de R$3.571. É 55% menor do que a de um homem branco com nível superior. Então, os dados são muito autoritários para mostrar o quanto que essa discrepância no mercado de trabalho existe, né? E essa discrepância só pode ser explicada pelo preconceito, pela desigualdade de gênero e pela desigualdade racial. Eu vou dar um exemplo claro, o meu próprio exemplo. Eu sou um homem branco, heterossexual, de 46 anos, ou seja, eu pertenço aí, muito pelo CEP em que eu nasci, na elite aí do privilégio, né? E eu não ganho mais 55% a mais do que uma mulher negra com nível superior, porque eu tive mais mérito do que ela. Eu só tive mais oportunidades do que ela. E essa discussão é uma discussão que precisa ser dada na sociedade e que dialoga muito com o que você acabou de comentar aqui com a gente, do entendimento do preconceito como algo estrutural da sociedade e não como um problema de caráter individual.
Bem, para combater a chamada meritocracia de privilégios, a gente tem notado uma tendência mundial no sentido de implementação de medidas que buscam eliminar os chamados vieses inconscientes, né? Aquelas medidas que são guiadas pela chamada meritocracia, mas que na verdade só reforçam, né, Renato, aquele velho padrão do homem branco de 40 anos que tem nível superior. Então eu poderia citar aqui para o nosso ouvinte, para a gente esclarecer essa tentativa de tornar o time mais heterogêneo a partir da eliminação desses preconceitos, alguns critérios que estão sendo repensados, como, por exemplo, gênero, né? Indicação de homem ou mulher para determinado cargo. Isso já está perdendo relevância. A questão da fluência em inglês também já não é tão exigida hoje para se contratar um talento numa empresa. A questão, por exemplo, de instituição de ensino de uma determinada universidade, idade. Você acha que esse tipo de critério, que agora está permeando as empresas que se dizem mais diversas, esses critérios de fato funcionam na prática? Eles estão dando resultados? O que está existindo é uma mudança de régua. Você trabalhava antes com skills, ou seja, com características dos funcionários em que você buscava, baseados aí em características muito próximas da do recrutador, ou a dos chefes dos recrutadores, né, que tinham a ver com a escola que estudou, se morou ou não fora do país, né, com critérios muito focados ao preparo convencional. Agora, quando a gente olha o que o Fórum Econômico Mundial diz sobre as características do líder do futuro, o que a gente observa? Que essas características estão ligadas a skills, habilidades, a aprendizados que muitas vezes não se ensina nas escolas, né? Então, a capacidade de sair de situações de crise, a capacidade do trabalho em equipe, a resiliência, são todas características que quem nasce na periferia desenvolve muito mais cedo do que quem cresce empinando pipa no ventilador da casa da avó. Na prática, é muito mais fácil você ensinar inglês para quem não teve oportunidade do que mostrar para aqueles brasileiros que tiveram todas as oportunidades possíveis de como o Brasil de verdade pensa. E o Brasil de verdade é majoritariamente feminino, e o Brasil de verdade é majoritariamente negro, né? Então é uma questão de dar oportunidade. E aí eu queria convidar os ouvintes que utilizam do argumento da meritocracia para desqualificar os processos de inclusão, perguntar quem é que tem mais mérito. Quem tem mais mérito? A pessoa que saiu lá de baixo e conseguiu uma oportunidade, ou seja, que saiu de uma nota 2 e foi para uma nota 8, ou alguém que saiu de uma nota 8 e foi para uma nota 9? A meritocracia pressupõe a igualdade de oportunidades. E quem defende a meritocracia de fato tem o dever moral e o dever de coerência de defender todas as medidas que geram essa igualdade de oportunidades. Mas tem muita resistência, né, Renato? Inclusive, alguns CEOs ainda andam por aí propagando que tem muito interesse, por exemplo, em contratar talentos negros, mas não fazem porque essas pessoas não são qualificadas para estar em determinado cargo. É verdade. Ao mesmo tempo, ele tem certeza que o filho dele, que vai herdar tudo isso, tem a melhor qualificação do mundo e que ele será CEO por mérito próprio, né? E não porque era filho e herdeiro do grupo. Por acaso, tem uma certa coincidência entre os CEOs que falam que não encontram talentos e são os mesmos, em geral, que acreditam que ninguém é mais qualificado do que o próprio filho para dirigir a empresa, né? O que a gente está vendo é um movimento da sociedade, né? É um movimento sem volta da sociedade para exigir igualdade de oportunidades dentro das empresas, e tem uma série aí de estudos que mostram, Rosana, o quanto que isso é benéfico para o lucro das empresas. Agora, qual é o peso que determinado grupo minorizado tem na construção de uma plataforma diversa e
e inclusiva. Isso depende, por exemplo, da demografia do país. Aqui no nosso país, em que 57% da população se declara preta ou parda, o grupo minorizado da população negra, esse sim mereceria um destaque maior quando você vai compor uma agenda diversa e inclusiva dentro de uma empresa? Eu não gosto de hierarquizar desigualdades, né? Eu acho que cada pertencente ao grupo minorizado, ele sabe a sua dor, sabe? E é uma dor que eu não consigo imaginar em nenhuma dimensão, por ser homem, por ser heterossexual, por ser branco, por ser a terceira geração de universitários da minha família. O que eu sei é que tem uma diferença grande da questão racial para as outras questões. Eu não tenho negros em espaços de poder. Com raríssimas exceções, nós não temos negros em espaço de poder. E esse fato dificulta aí a mudança desse ambiente. Eu lembro, alguns anos atrás, eu participei de uma mesa numa das mais renovadas faculdades de administração do Brasil sobre igualdade de gênero, inclusão de gênero, mostrando alguns estudos que nós fazemos. Aliás, para o ouvinte e para quem está nos assistindo aí nas redes sociais, achar assim, pô, é um homem branco, outro falando isso, é que para mim essa é uma questão civilizatória, né? Não é uma questão exclusiva ao grupo minorizado. Mas vamos lá. Nesse debate, a única estudante negra dessa universidade levantou a mão e perguntou para a professora como é que ela via a questão da mulher negra nisso. E a resposta que ela ouviu me chocou bastante. Ela falou, uma coisa de cada vez. E não entender que a chance de se acabar com a desigualdade é muito maior se tivermos um olhar interseccional entre os grupos minorizados e entender que a raiz é muito próxima, a raiz do preconceito é muito próxima. Se não for isso, vai demorar muito mais tempo para transformar essa realidade. Em sendo um problema que diz respeito a todos, né? Uma agenda de responsabilidade compartilhada, a gente tem que pensar essa questão do racismo como algo que tem que nos escandalizar, tem que indignar a cada um de nós. Então não adianta dizer, eu não sou racista, inclusive me relaciono com pessoas negras. Se você, por exemplo, não se escandaliza diante da ausência de pessoas negras nas esferas de poder, diante da ausência de pessoas, de ações afirmativas nas empresas, né, que promovam a igualdade étnico-racial, se a gente não se escandaliza com a questão do genocídio da população negra, né, Renato? A cada 25 horas, um jovem negro morre no Brasil. Então, assim, é uma questão de ter realmente uma postura contra esse sistema, porque o nosso silêncio é cúmplice da violência. Perfeito. Não, a minha frase ia ser exatamente essa. O silêncio é cúmplice. Uhum. Essa indignação, a indignação contra um assassinato, a indignação contra a pobreza não pode ter raça, né? Eu só tenho indignação de um jeito, não tenho indignação do outro. Mas, no fundo, o que a gente encontra? Sabe aquele sujeito que vira e fala, nossa, você é tão inteligente, você pensa muito parecido comigo? Aquela frase em que a pessoa fala, você é tão inteligente, você pensa parecido comigo. Ou seja, é um jeito de falar que você mesmo é inteligente e o outro só é inteligente porque está parecido com você. É uma visão de que a solidariedade parece que é maior para a pessoa que é parecida com você. Eu fico imaginando se acontecesse nos bairros nobres o genocídio que existe nas periferias de São Paulo. Sim. O escândalo que isso ia ser. Eu não estou dizendo que um é mais ou menos nobre que o outro. Eu estou dizendo que essa indignação não pode ser seletiva. O combate à desigualdade racial, à desigualdade de gênero, ao preconceito contra a população LGBTQIA+, tem que ser algo civilizatório. É disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando. E aí não tem uma questão de mimimi ou não. Não tem a ver com mimimi. Tem a ver com uma realidade concreta e provada em números, né? Isso não é opinião, isso é fato. A desigualdade está posta. E aí queria trazer um dado que mostra que além de estar posta, além de ser moralmente errada,
a desigualdade, a manutenção desse sistema é burra. Mais de R$ 7 de cada R$ 10 gastos no Brasil vem de um grupo minorizado. O ouvinte não entendeu errado, não. De cada R$ 10 do consumo brasileiro, R$ 7 vem de um grupo minorizado. Você está se referindo ao PIB preto. Eu estou dizendo ao PIB preto, ao PIB feminino. O que nós estamos tentando mostrar é que os grupos são minorizados, não são minoria. E que se as empresas tiverem, de fato, o compromisso não com a população minorizada, mas o compromisso com o seu acionista, o compromisso com o lucro, é, no mínimo, pouco inteligente não desenvolver ações de diversidade. Se você me perguntar, Renato, mas você acha que é esse o motivo que tem que levar as empresas? Não, eu não acho. Mas o mais importante é que algo seja feito para mudar essa realidade. Então, que se não for por valor, que seja por inteligência. O preconceito dificulta aí a relação das empresas com os consumidores e, portanto, o lucro das empresas. Vamos então aos números. Você chegou no meu ponto aqui para repercutir, por exemplo, consultoria McKinsey, né, prestigiadíssima, que revela, por meio de um estudo, que na América Latina, empresas que têm diversidade de gênero lucram quase o dobro das empresas tradicionais. Aquelas onde há diversidade étnico-racial, a diferença financeira chega a 24%. A diversidade também é boa para a reputação, melhora o engajamento dos colaboradores em 18% e fomenta a inovação. Você aí no Instituto Locomotiva tem outros dados ou o que eu citei aqui bate com os seus? A lógica bate, mas eu vou dividir alguns outros dados com vocês, né? A McKinsey é fantástica, faz esse estudo há algum tempo, talvez a mais conceituada consultoria do mundo, e quando ela mostra esses dados, ela esfrega na cara daqueles do mundo corporativo que ainda resistem a esse tipo de entendimento, quanto que a promoção da diversidade é algo importante para a manutenção dos grupos. Eu vou mostrar alguns números aqui para vocês. A gente perguntou, né, uma pesquisa do Instituto Locomotiva aí para diversidade, para as pessoas escolherem que frase você concorda mais, reflete a opinião dos trabalhadores de uma empresa. Para eles, para mim é muito importante que a empresa valorize a diversidade. Isso pesa nas minhas decisões de carreira. Ou, para mim é indiferente se a empresa valoriza ou não a diversidade. Isso não tem peso nenhum na minha decisão de carreira. 76% afirmam que isso tem peso na sua decisão de carreira. Estar numa empresa que tem ações que apoiam a diversidade influencia totalmente na minha decisão de permanecer numa empresa. 68% concordam com essa frase, Rosana. E a gente sabe que o turnover nas empresas é um dos grandes desafios no mundo corporativo, em especial no varejo. 65%, quase 2/3 dos trabalhadores brasileiros, afirmam que o salário e benefícios, por mais importantes que sejam, não são tudo para a decisão de permanecer numa empresa ou aceitar oportunidade numa empresa. É preciso também que a empresa tenha valores e apoie as causas que eu acredito. Ou seja, são números que corroboram aí o levantamento da McKinsey, né? Então, se você quiser manter um funcionário engajado, se você quiser manter os seus colaboradores intelectualmente comprometidos com a inovação, se você quiser promover a diferença, você precisa ter times diversos. Eu podia explicar isso de outro jeito. Eu podia simplesmente falar o seguinte: será que se o Brasil tivesse 11 Pelés na Copa de 70, nós ganharíamos a Copa? Por melhor que o Pelé seja, a gente sabe que não. Que se não tivesse um bom back, se não tivesse um bom meio-campo, um outro bom centroavante, se a gente não tivesse Tostão, Rivelino, você não teria aí condições de ganhar a Copa. O grupo diverso é o que favorece a conquista de lucros melhores para dentro das empresas. Eu queria abordar com você, Renato, a questão da importância das cotas, repercutindo um anúncio recente do governo federal que vai propor, por meio de projeto de lei, elevar cotas raciais para 30% em concursos públicos da União e também dando uma reserva para mulheres negras, né?
com metade da reserva para mulheres negras. Pelas suas pesquisas, o sistema de cotas tem sido eficaz no Brasil, tem promovido bons resultados ou ainda enfrenta muita resistência? As duas coisas. Ele enfrenta muito resistência, e vamos falar das razões disso, mas também eles têm resultados inegáveis, resultados aí não só pela política de cotas, mas políticas de inclusão, como o ProUni, como o FIES. Cada ano de estudo, Rosana, equivale a 15% a mais do salário médio das pessoas. Isso muda a realidade de toda a família, né? Quando você vai ter um funcionário público que tem, portanto, é concursado, tem estabilidade no emprego, a gente sabe que nós partimos de uma mudança de toda uma geração aí, das gerações que vão suceder isso, mas não só do ponto de vista individual. Isso é muito bom também para o poder público contar com essa diversidade. Agora, isso ainda é muito questionado. E a frase que nós mais escutamos na sociedade, também no mundo corporativo, é: eu não tenho nada a ver com a história da escravidão no Brasil. Eu nunca tive escravo. O que eu tenho a ver com esse processo de inclusão? Por que eu tenho que pagar o preço da escravidão? Eu não sou racista, mas por que eu tenho que pagar o preço dessa escravidão? Aí eu faço a seguinte pergunta. Imagine que essa pessoa tem um avô. Tinha um avô que teve uma terra desapropriada pelo Estado. Nós sabemos o quanto que a justiça brasileira, infelizmente, é lenta. E tinham entrado num processo de indenização, para que ele se ressarcido pelo valor que ele achava justo dessa terra. A justiça é muito lenta, os anos se passaram, o avô morreu, o processo continuou, o pai morreu, o processo continuou, e esse jovem, esse jovem que falou que nunca teve escravo, recebe um dinheiro do Estado brasileiro da indenização que se devia ao avô dele. Isso me parece justo, na medida em que não foi o presidente ou o ministro que desapropriou, foi o Estado brasileiro que desapropriou. Portanto, uma reparação histórica, né? É uma reparação histórica, justa. Não é diferente. O Brasil tinha uma política de Estado da escravidão. Assim Sim. como o Brasil tinha uma política de Estado que não permitia com que as mulheres votassem, com que as mulheres pudessem se divorciar, com que as mulheres pudessem trabalhar em algum momento sem auxílio do marido. Se isso era uma política de Estado, e essa política de Estado gerou uma desigualdade, é tão justo quanto o herdeiro ser ressarcido por que foi desapropriada, que essa população que perdeu a igualdade de oportunidades por conta de uma política de Estado, receba aí um incentivo para volte a ter igualdade de oportunidades. Muito bem, gostei aí de você ter relacionado a questão do herdeiro. Agora, queria repercutir com você diversidade e inclusão no mercado financeiro. Agora, em agosto desse ano, a B3, que é a nossa Bolsa de Valores, lançou o iDiversa, que é um índice de empresas que cumprem critérios de diversidade de gênero e de raça. A Bolsa, então, analisa a composição de todos os trabalhadores das companhias e a empresa que se destaca pela diversidade fica mais próxima de fazer parte desse índice chamado iDiversa. Hoje a gente tem no Brasil 75 empresas listadas de 10 setores da economia. Na sua avaliação, Renato, os investidores estão de fato prestando atenção neste índice na hora de compor as suas carteiras? Eles levam em consideração? Estão começando sim a compor. Há pelo menos parte das suas carteiras nesse índice. Por quê? Porque é muito feio não estar. Começa por aí. 2, que o índice é muito novo, mas ele tem tudo, pelos dados da McKinsey, para interferir claramente no desempenho financeiro das empresas. Portanto, é inteligente a médio prazo investir aí nas empresas que compõem o índice. Agora, a B3 está fazendo mais do que o índice. A B3 lançou o Manual de Melhores Práticas para apoiar essas empresas a promoverem a diversidade dentro das suas organizações. Nós, da Iodiversidade do Locomotiva, tivemos a oportunidade de junto com a B3, escrever
esse manual. Aliás, quem quiser acessar o manual, traiodiversidade.com.br ou no próprio site da B3, que não basta apenas dizer que existe um índice. Ele dá o caminho das pedras para que, se a empresa não cumprir essas políticas de inclusão, ela tenha que se explicar do porquê que não cumpriu. Que bom, né? O mercado financeiro, que é tido como grande propulsor, a mola propulsora aí da agenda ESG, está se mobilizando de alguma forma. Renato, eu só lamento que o nosso programa chegou ao fim, porque tá tão gostoso o papo, foi tão esclarecedor, tocou tanto ao meu coração. Parabéns, viu? Obrigada pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade e já te chamo por uma próxima oportunidade. Vou sempre aceitar o convite. Para mim é um privilégio estar conversando com você e com os ouvintes da CBN. Um beijo grande. Eu conversei com Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, fundador do Data Favela e da Iodiversidade. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora Laura Capelucenic. Nos trabalhos técnicos, a outra linda Débora Gonçalves. E na edição, Rafael Furugem. Um beijo para você, até semana que vem.